Muita gente quer aprender a fazer o dinheiro render mais, quer fazer o dinheiro trabalhar aí por você, mas muita gente esquece que o ativo mais escasso que a gente tem hoje é o tempo. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de forma que você se torne mais produtivo, de um jeito que você consiga aproveitar melhor o seu tempo. E muita gente também se engana, achando que estar mais ocupado, fazer mais coisas, é ser mais produtivo. E a verdade não é bem essa. Então, não confunde essas duas coisas, você achando que você fazendo mais tarefa, ocupando mais o seu tempo, na verdade você só vai estar se desgastando fazendo mais coisas, se sobrecarregando, fazendo mais tarefas, sendo que você não vai estar sendo de fato produtivo. Beleza? Então vamos lá para as dicas que eu preparei aqui para te passar, para te ajudar aí a se tornar um pouco mais produtivo, a fazer render mais o seu tempo. E a primeira coisa que você precisa fazer antes dessas dicas aqui, antes de começar a organizar melhor as suas tarefas, organizar melhor o seu tempo, primeiro ponto, você tem que saber onde você está. É bem parecido nessa parte com a parte financeira. Na parte financeira você precisa saber quanto você gasta, você precisa saber entender melhor a sua situação. É a mesma coisa na parte aqui de administração de tempo. Para você fazer o seu tempo render um pouco mais, você precisa entender quanto tempo mais ou menos você leva em média para cada tarefa. Por exemplo, se você vai se dedicar a escrever um livro, você tem que saber mais ou menos quanto tempo você passa escrevendo esse livro. Se você vai, de repente, tem a tarefa ali de lavar uma louça, por exemplo, você tem que ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo você vai levar para fazer essa tarefa também. Então, você precisa mensurar o tempo das suas tarefas. Quanto tempo você levaria para fazer algumas dessas tarefas, ou todas, né? Porque daí você consegue ter uma clareza melhor de tempo, de quanto tempo você leva para fazer as suas coisas cotidianas. Você vai criando esse hábito, isso vai ficando mais fácil para você administrar, para você organizar o seu tempo, beleza? Então, antes de tudo, você precisa ter essa noção, é saber exatamente onde você está hoje, quanto tempo você leva para fazer as suas tarefas, tá? Não precisa ser exatamente um cálculo preciso, mas você precisa ter uma boa noção quanto tempo você leva para executar determinadas coisas. E uma das primeiras dicas que eu separei aqui para te ajudar nessa questão de produtividade, na questão de gestão aí de tempo e que me ajuda muito, que é um termo, um nome meio estranho, né? Uma palavra, uma frase aí meio estranho, mas me ajuda muito, que é coma o sapo pela manhã. Foi uma tradução livre, né? Mas o que isso significa? O importante é o que isso significa de fato. É você fazer a parte mais difícil do seu dia na parte da manhã, logo quando você começa a executar as suas tarefas. Porque a gente, nós como seres humanos, a gente tem essa mania de deixar para depois. Tudo que é mais difícil, as coisas que são mais chatas, a gente vai empurrando ao longo do dia, e quando chega no final do dia, a gente acabou não fazendo aquela atividade. Isso de como o sapo pela manhã seria você deixar a atividade mais difícil, a atividade mais chata do seu dia para o começo do dia. Por exemplo, se você tem que declarar o seu imposto de renda, ninguém gosta, obviamente, de fazer essa parte, de declarar o imposto de renda. Deixam para declarar no final do prazo, né? Já que você tem que fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo, faça isso no início do seu dia. Por quê? Porque geralmente pela manhã, logo quando você acorda ali, depois que você tomou seu café e vai começar a executar suas atividades, o seu cérebro está mais descansado, ele tem mais energia. Ele não ficou várias horas pensando em várias atividades, executando várias tarefas. Ele está mais energizado, ele tem mais gás ali para executar atividades mais difíceis. Não sei se você já teve essa sensação de chegar no final do dia, você ter aquele sentimento que seu cérebro está cansado. Ele tomou várias decisões, ele teve que executar muitas tarefas. Então no final do dia você vai chegar com o cérebro cansado. Então é muito ruim você, no final do dia, executar uma tarefa com mais complexidade, uma tarefa mais chata. Então vai te ajudar bastante a colocar a tarefa mais difícil do seu dia logo no início, porque o seu cérebro tem mais disposição para executar aquela tarefa mais difícil. Depois que você terminou essa tarefa mais chata, mais difícil, as outras tarefas vão ser mais leves, porque o seu cérebro já tem essa sensação de recompensa, de que você conseguiu executar a tarefa mais difícil, você venceu essa tarefa e agora você só tem as outras tarefas mais simples, mais talvez aí até mais prazerosas para você realizar. E a segunda dica é um método chamado queijo suíço. É uma frase traduzida, eu não sei onde que esse pessoal tira esses nomes estranhos, mas faz muito sentido e eu utilizo isso nas minhas tarefas, nas coisas que eu vou executar também.
que seria o seguinte: você pega uma tarefa, um objetivo muito grande e você vai destrinchando, você vai quebrando esse objetivo em metas menores. Por exemplo, se você pensa em escrever um livro, você não vai escrever o livro de uma vez. Se você olha a tarefa, o objetivo final de ter um livro escrito, é uma tarefa muito grande. Porém, se você pegar esse objetivo, essa tarefa grande de escrever um livro e diluir isso em partes menores, por exemplo, eu vou escrever, sei lá, 2 páginas por dia, ou vou escrever 1000 palavras por dia. Então o que você fez? Você quebrou esse objetivo maior de escrever um livro em partes menores. Isso te ajuda a não desanimar. É um objetivo menor. Logo, por ser um objetivo menor, o seu cérebro entende que é muito mais fácil de você executar esse objetivo. Isso também serve para a questão financeira. Se você tem um objetivo, por exemplo, de, sei lá, juntar R$1 milhão em tantos anos. Se você olha que você precisa aí juntar, acumular R$1 milhão, é uma meta, um objetivo muito grande. Mas se você começar a pensar de uma forma diferente, colocar ali, eu vou investir R$300 todos os meses. R$300 já é uma coisa mais palpável, é uma coisa mais possível. É mais fácil de você alcançar essa meta. Eu vou vender ali, sei lá, 10 mil produtos de R$100. São metas menores, hein? Porque você pegou aquele objetivo e foi quebrando ele em metas menores, então é mais fácil de você executar, ao invés de você olhar para essa meta maior e tentar executar ela, entende? Então eu pego ali as minhas tarefas mais difíceis pela manhã, eu já executo elas, e se eu tenho uma tarefa, um objetivo muito grande que eu preciso alcançar, eu fraciono esse objetivo em pequenas metas. Isso me dá mais energia, me dá mais vontade, porque eu olho para aquela pequena meta ali, eu vejo e sei que é mais fácil de executar ela, mas ao longo do tempo, se você pegar esse conjunto de tarefas que eu executei, eu chego no meu objetivo maior. A segunda dica que eu trouxe aqui para ajudar aí na sua administração de tempo, fazer o seu tempo render mais, é que você precisa se preocupar com os sims e nãos que você fala, porque a verdade é que todo mundo quer um pouco do seu tempo, todo mundo quer um pouco da sua atenção. Então ao longo do dia você vai ter muita gente aí querendo que você faça determinada coisa para determinada pessoa, ou alguém vem te pedir alguma coisa para executar, talvez coisa que você nem planejou. Você precisa estar atento aos sims e nãos que você fala. Isso eu vi num livro que eu gosto bastante, que é o Essencialismo. E o que acontece? Se você começar a falar sim para todo mundo, logo você vai estar vivendo a vida das outras pessoas e você não vai estar dando a devida importância, ou não vai estar executando coisas que realmente são importantes para você e que de fato mudaria a sua vida aí talvez para melhor. Então você de fato precisa aprender a falar não para algumas coisas. Mas é lógico que eu também não sou muito bom em falar não para as coisas ou para as pessoas que vêm me pedir alguma coisa. Eu estou melhorando, eu confesso que eu melhorei bastante, mas é óbvio que você não precisa falar não para tudo, você não precisa se tornar aquela pessoa que só pensa em si, que só faz as tarefas para si. Você tem que ponderar, obviamente, mas você também tem que falar sim para suas tarefas, para as coisas que você planejou, e falar não para coisas que não fazem tanto sentido assim para você. Eu também já fui uma pessoa que falava sim para muita coisa, e depois eu comecei a prestar atenção e eu via que eu dedicava muito do meu tempo para as outras pessoas, para executar as coisas que outras pessoas me pediam, e os meus planos, as minhas metas, os meus objetivos, e eles iam ficando para trás. Então você precisa tomar cuidado para não cair nisso. Uma coisa também que eu faço, eu não respondo o WhatsApp de todo mundo todo momento, eu não fico ali no WhatsApp respondendo mensagem toda hora, porque se você deixar isso vai consumir muito o seu tempo. Então o que eu faço para resolver esse problema? Eu pego, executo a minha atividade e assim que eu tenho um tempo eu respondo todas as mensagens que eu preciso responder. Eu não fico olhando meu celular todo momento, toco o meu WhatsApp, eu vou lá e respondo. Toco o WhatsApp, eu vou lá e respondo. Não, eu espero um tempo e depois eu respondo tudo de uma vez. Eu sei que isso parece besteira, mas ao longo do dia você vai ver ali que você gasta um bom tempo respondendo todo mundo. Outra coisa que eu executo e que me ajuda muito é programar toda a minha semana no domingo. Tem gente que tem um costume de pegar e programar o seu dia ali todo no próprio dia. Tem gente que vai pegando as tarefas e vai alocando elas no mesmo dia. E isso é muito ruim. Você gasta muito tempo fazendo isso, dia por dia, e acaba não saindo como previsto, tá? Essa que é a verdade.
Mas o que você pode fazer para mudar e melhorar a sua gestão de tempo ao longo da semana, organizar melhor as suas tarefas? Senta ali no domingo e separa ali, por exemplo, 1 hora, meia hora do seu domingo para organizar a sua semana, tudo que você precisa fazer de tarefas importantes na segunda-feira. Depois pega ali e separa tudo que você precisa executar na terça, na quarta, na quinta. Enfim, você vai pegando as tarefas que são importantes para você conquistar um determinado objetivo, alcançar uma determinada meta. Você vai organizar isso de forma antecipada. Isso também te ajuda a não gastar toda a sua energia, porque muitas vezes a gente acaba gastando muita energia só para organizar o nosso dia. Isso não faz tanto sentido, sendo que você pode gastar essa energia uma só vez fazendo no domingo. Por quê? Quando chega na segunda-feira, por exemplo, você já sabe o que precisa ser feito. Você só tem que executar. Quando chega na quarta-feira, você já tem uma ideia do seu dia, você já sabe o que precisa também ser feito. Você não vai ficar sendo pego de surpresa, imprevistos que vão ficar aparecendo e consumindo todo o seu tempo. Outra coisa que é importante na sua organização ali da semana é que você separe algumas horas para resolver imprevistos, porque sim, infelizmente, imprevistos eles vão acontecer. Você pode separar 1 hora do seu dia para resolver esses imprevistos que você não estava no seu radar. Então é importante que você tenha ali algumas horas do seu dia, 1 hora, não sei como você vai se organizar, mas é importante que você tenha um tempo para resolver imprevistos. Mas é ideal que você separe tudo isso, organize toda a sua semana no domingo. Essas são algumas dicas que eu executo e que me ajudam muito a organizar melhor o meu tempo, a organizar minhas tarefas, a alcançar os meus objetivos. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal porque tem conteúdos novos toda semana. Não esquece de deixar aquele like e eu te vejo no próximo vídeo.